Olá, tudo bem? Tô aqui para compartilhar mais um pouquinho do que eu ando lendo por aí. Fiquei um tempo afastada, né, de gravar esses vídeos de sugestões de livros. Ano passado eu li pouco. Tive aí alguns contratempos e isso me desanimou. Eu peguei uns livros meio difíceis, meio pesados de ler. E aí eu quero aproveitar para deixar uma dica de que quando o livro não te agrada, quando o livro não te prende, quando o livro não te chama, não tem problema nenhum abandonar ele, tá? Já abandonei vários livros. Tem algumas pessoas que sentem uma obrigação. Ah, eu comecei a ler, eu tenho que terminar. Não, você começou a ler e você tem que se envolver no livro, porque ler por ler não vale tanto a pena. Só quando a gente é obrigado para trabalho de faculdade, trabalho da escola, que a gente lê por obrigação mesmo, mas do contrário, é bom que o livro faça sentido, que o livro nos envolva. E eu peguei uns livros ano passado que não estavam me envolvendo muito e acabei ficando defasada na leitura, nas leituras e nesse meu projeto de indicação de livro, mas resolvi retomar agora e trazer um pouquinho, né, desses contratempos todos. Eu consegui ler alguma coisa e trazer um pouquinho do que eu li, do que eu estou lendo e o que eu ando lendo por aí, compartilhar com vocês como uma indicação de livros e a gente trocar uma ideia de como esses livros nos alimentam ou nos comovem, nos mexem, enfim, né, que a gente faça desse espaço aqui de compartilhamento mesmo de ideias e de sugestões. E a minha sugestão de hoje é Rubem Alves, O Deus que eu conheço. É um livro que apareceu para mim assim, eu não tinha ouvido falar desse livro e eu gostei do título e escolhi para ler, né? Escolhi 3 livros do Rubem Alves, na verdade, para ler e eu gostei muito desse livro. Nesse livro, o Rubem Alves ele abre a porta do coração dele para falar sobre a experiência dele com Deus, né? Então, o Deus que eu conheço é o Deus do Rubem Alves, né? O Rubem Alves ele foi pedagogo, foi cronista, foi psicanalista, foi um monte de coisas e dentre essas coisas ele foi teólogo também. E estudando teologia e sendo pastor, ele tem um conhecimento de Deus pautado, né? Com bastante estudos, com bastante teorias, mas ele também tem um conhecimento de Deus vivido. E isso é gostoso de ver. E ele compartilha dentre o que ele estudou e o que ele viveu, quem é o Deus que ele conhece, né? Quem é o Deus que Rubem Alves caminhou lado a lado. Independente de religião, independente de crença, ele não fala aqui de religião, ele não tenta converter ninguém, mas ele compartilha a experiência dele com Deus e o que essa convivência com Deus trouxe de mudança, de impacto na vida dele. É isso que ele deixa aqui, ó, o Deus que eu conheço. Não é o Deus que eu ouvi falar, o Deus que eu estudei, é o Deus que eu conheço, que eu vivi, que eu tive relacionamento com ele. Isso faz a diferença. Nem tudo que ele fala no livro eu concordo, nem tudo que ele fala nesse livro é o que eu sinto e vejo em relação a Deus também. Mas esse aqui é o Deus que o Rubem Alves conhece, essa experiência dele. Uma coisa que eu acho fantástico em Deus é que Deus ele não se define, não se coloca numa caixinha e fala eu sou isso e acabou. Pelo contrário, lá em Êxodo ele fala eu sou o que sou. Eu sou o que eu quiser ser, eu sou o que eu preciso ser, eu sou diferente para cada um, porque cada um tem uma necessidade, cada um tem um jeito de enxergar. Esse aqui é o Deus que o Rubem Alves conheceu. É o Deus que o Rubem Alves viveu junto. E ele compartilha as experiências dele, os pensamentos dele sobre Deus nesse livro. Pode ser que para você não seja mesmo algum capítulo, você fala, não, não é isso que eu acho que Deus é. E não tem problema, porque Deus fala, eu sou. E ponto. Né? Eu sou o que eu precisar ser, na hora que eu precisar ser, para quem eu precisar ser. E aqui Rubem Alves apresenta o Deus que ele conheceu. O Deus que fez sentido na vida dele. Né? E esse livro me trouxe bastante reflexões. Eu gostei bastante mesmo da leitura, porque mesmo não concordando com algumas ideias dele, me fez pensar, e o meu Deus? O Deus que eu conheço, o Deus que eu convivo, como que ele é? Quem é? Né? Eu conheço ou só ouvi falar? Eu conheço ou só estudei sobre? Né? E aqui Rubem Alves ele traz essa reflexão, é o Deus que eu conheço, que eu vivi, que eu vi, que eu senti, que eu falei. Né? Então fica a minha dica dessa semana, Rubem Alves, O Deus que eu conheço, um livro bem gostoso de ler, são várias crônicas curtinhas, mas bastante profundas, bastante reflexivas, que ajudam a gente a descobrir quem é o Deus que eu conheço. Também é para além do Deus do Rubem Alves, qual é o meu Deus?
Espero que você goste também dessa leitura. Se já leu, compartilha comigo qual foi a sua experiência, o que você sentiu. Se não leu, fica aí a dica e depois a gente pode conversar sobre, tá bom? Muito obrigada pela sua companhia, muito obrigada por me acompanhar, apesar do meu distanciamento recente, mas a gente vai voltar aí nessa jornada de indicações. Um beijo e até mais.